Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar mais uma vez podendo compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, versículo 27. O título diz: A Confissão de Pedro. Diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Glória a Jesus. Meus irmãos, os discípulos, Jesus e os seus discípulos, depois de Jesus ter recrutado os discípulos, começou a caminhar, a fazer milagres, a passar pelas aldeias. Alguns versículos antes do versículo 27, ele chama a atenção, glória a Jesus, ele chama a atenção dos discípulos, ensinando e o admoestando e os chamando-os à atenção. E o título diz: O fermento dos fariseus. Antes dele perguntar, antes da confissão de Pedro, no capítulo 8, versículo 10. Ou seja, 17 versículos antes. Um período antes, ele ministra sobre o fermento dos fariseus. E ele disse, olha, lá, a partir do versículo 10, volte um pouquinho. Entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito disse: Por que me pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. Então, meus irmãos, se você continuar lendo aqui, ele chama a atenção dos discípulos para o fermento, para aquilo que os fariseus vinham pregando, vinham ministrando, vinham falando, ou seja, aquele domínio durante dezenas e dezenas e centenas e milhares e dezenas e milhares de anos. Jesus chega e fala: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Nós sabemos que escribas e fariseus eram uma seita que queria manter aquela lei, aquele domínio, aquela escravidão religiosa, e a presença de Jesus, a presença do Messias, a presença daquele que curava, daquele que fazia milagres, daquele que renovava os ânimos, aquele que curava os cegos, aquele que levantava o caído, aquele que fazia
aquele que estava encurvado se colocar de pé, aquele que curava pessoas que tinham hemorragias, aquele que curava as lepras, porque Jesus veio e quebrou o monopólio das lepras. Porque todos nós sabemos, ou para nós que somos amantes da palavra de Deus, que a lepra não era uma doença carnal, a lepra era uma doença espiritual. A lepra era uma doença espiritual, por isso você tinha que, depois que você fosse curado, você tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia dar o atestado para você, se você estava curado ou não. Só ele podia, só com a autenticidade dele, só com a assinatura dele, ele determinava se você podia ou não podia voltar a estar no meio da sociedade. Então Jesus veio quebrar tudo isso, todo esse monopólio, toda essa escravidão espiritual, toda essa escravidão religiosa, Jesus veio para quebrar. Mas no versículo 27 do capítulo 8, na parte que nós lemos, Jesus chama os discípulos para sair, para continuar a evangelizar, e vamos ler de novo. E diz assim o texto: saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho, porque, meus irmãos, Jesus espera chegar o momento certo, no caminho, na caminhada, na descontração, quando você tinha um senhor amigo meu que dizia: Rodrigo, quer conhecer alguém? Ou você coma 1 quilo de sal ou faça uma viagem longa. Então Jesus, olha só como Jesus era sábio, que no caminho, quando você está caminhando com alguém, você vai descontraindo, conversando, falando, ouvindo. E aí é o momento geralmente em que você se abre, em que você fala, em que você é verdadeiro. Porque você, na caminhada, é na caminhada que você vai conhecendo as pessoas que estão ao seu lado, que estão junto com você, que conversam com você. Só na caminhada. Você não conhece uma pessoa, os intentos, a intenção do seu pensamento, a verdadeira intenção, um dia só. É caminhando, é caminhando. E por mais que Jesus conhecessem ali os discípulos, porque ele era onisciente, onipresente, onipotente, ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele precisava viver essa experiência para que os discípulos viessem a aprender e nós também viéssemos a aprender com ele. Então, na caminhada, no momento de descontração, em que todos estavam se abrindo, todos estavam desarmados, Jesus pergunta, olha só que coisa linda. Perguntou, saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, perguntou para eles: olha, quem é o povo aí, os seus amigos, seus colegas, os seus companheiros ou os seus ex-companheiros de pesca, ou os seus ex-companheiros de medicina, como era Lucas, ou seus ex-companheiros de economia? O que eles falam? O que eles dizem? Para eles, quem é essa pessoa que vocês estão seguindo? Quem é essa pessoa aí que vocês estão acompanhando? Quem dizem que eu sou? Aí eles foram real, desarmados, responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Ou seja, todos aqueles amigos ou conhecidos dos discípulos tinham um pensamento de Jesus, mas nenhum deles tinha o pensamento certo, nenhum deles tinha a resposta certa. Uns diziam que era Elias,
outros diziam que era João Batista, outros diziam que era um grande profeta, outros diziam que era Elias, João Batista, uns diziam que era profeta, mas ninguém chegava a dizer, olha, esse é o Jesus ao qual nós esperamos, porque ninguém sabia. Meus amigos, meus irmãos, o que a palavra de Deus quer nos dizer nesta noite é: quem você diz? Quem diz? O que o seu coração diz que é Jesus? O que é Jesus para você? O que o seu coração diz lá no fundinho? Você já se desarme, assim como os discípulos estavam desarmados, na caminhada, descontraindo, rindo, talvez desabafando. Desarme nesta noite. E a palavra de Deus pergunta para você, o Espírito Santo de Deus me impulsiona a perguntar para você, o que o seu coração diz de Jesus? O que você, lá no fundinho, espera de Jesus? Por que você serve a Jesus? Será que é porque ele faz milagres? Porque Elias fazia milagres. Será que é porque daqui da Bíblia fala de Jesus e desta Bíblia maravilhosa, da palavra de Deus, saem palavras bonitas que confortam o seu coração? Ou o seu coração diz que Jesus é um dos profetas? O que diz? O que diz o seu coração? Talvez o seu coração diga que ele é os três. Não, eu digo que, você falando, eu digo que Jesus para mim é um profeta, ou João Batista, e também Jesus para mim também é um Elias, um homem de Deus que faz milagres, ou Jesus para mim é um profeta maior que Elias, ou igual a Elias, porque aqui está falando de os dois últimos profetas nascido da carne, do homem gerado na terra, João Batista, gerado de um homem e de uma mulher, Elias, gerado de um homem e de uma mulher, e eles confundem. Até falam, não, ele é um dos profetas, um simples profeta nascido da carne do homem. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Jesus é o que Pedro diz. E eles responderam, e ele lhes disse, mas vós, olha só, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Por que a resposta de Pedro foi a completa? Porque quando fala, tu és o Cristo, ele estava dizendo de uma forma, de um contexto geral, no contexto de, tu és o Salvador do mundo, aleluia. Tu és aquele que veio quebrar o jugo da morte. Ele fala no sentido global, no sentido geral, não de um profeta, não de um homem, mas ele fala de um Deus completo. Por quê? Se ele falasse, tu és Jesus, ele estava sendo restrito, porque Jesus era para os judeus, o Emanuel, o Deus conosco. Mas quando ele fala o Cristo, ele fala que é para os gregos e para os judeus.
Cristo para os gregos, ao qual os gregos, samaritanos, persas, toda sem distinção de raça, de etnia, de cor, de credo. Ele fala no contexto geral. Puxa vida, hein? Ele fala no contexto geral de Cristo. Cristo não é só o Jesus dos judeus, mas ele é o Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que veio se entregar, sofrer morte de cruz, padecer os mesmos sentimentos, os mesmos medos, a mesma dor, a mesma discriminação, a mesma humilhação, como o judeu, o grego, o americano, o africano, o negro, sofrer tudo aquilo que todo homem no mundo sofreu e sofre, se entregar na cruz para toda a humanidade, morrer, ficar lá 3 dias, agonizando, e até a morte, e morte de cruz, ao 3º dia ressuscitar e estar à destra de Deus Pai. E um dia vai voltar para buscar a igreja, que sou eu e é você. Então, quando eles dizem, tu és o profeta João Batista? Sim, mas João Batista não salva ninguém. Tu és Elias, mas Elias não salva ninguém. Tu és um profeta comum não salva ninguém. Mas quando Pedro, glória a Jesus, diz, tu és o Cristo, o Salvador da humanidade, convenceu Jesus. Tu estás certo. Creia. Se o seu coração hoje tem alguma dúvida, se o seu coração hoje está em dúvida, está cocheando em 2 pensamentos, diga para ele, terá certeza, em nome de Jesus, que o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós pregamos, ele é o Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que vive e reina eternamente, aquele que tem todo o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, aquele que era e que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, aquele que criou todas as coisas e tudo foi feito por meio dele e para ele. A ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, todo poder, toda majestade. Esse é o Cristo que nós servimos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais esta noite, por mais esta palavra, ao qual o Senhor ministrou nos nossos corações. Continue conosco, dando-nos a convicção de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.